E aí, meu filho, e aí, minha filha, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada para você que está aqui nos assistindo. Eu sou o prof. Léo Nunes, aqui do Évora Colégio de Cursos. E esse ano agora, além de estar dando as disciplinas de geografia para o ensino médio aqui na escola, também vou estar dando curso extensivo de geografia e também a disciplina isolada de geografia. Se você quiser saber mais novidades, fica de olho lá no Insta do Évora ou no meu, que ainda está começando, eu sou meio tímido com essas coisas, mas vai estar tudo por lá em breve, em breve. E agora, a gente vai fazer a correção da última prova da UFGD, beleza? As questões de geografia, claro. Então, se você não tem ela aí, entra lá no site do Évora, lá você vai encontrar a prova bonitinho. Então, baixa a prova antes, beleza? Abre ela aí no PDF, no seu celular ou no computador em algum lugar e vem comigo, beleza? Baixou? Então, vamos que vamos. O que eu já adianto? Essa prova aqui, ela foi muito de boa. Eu estava olhando as questões e não achei nenhuma questão difícil. Beleza? Tem questões que só pelo enunciado você já consegue decifrar. Tem uma de análise de gráfico, uma que é mais aqui de climatologia, mas todas coisas muito simples. Mas isso não quer dizer que isso deve se repetir em todas as provas, porque eu também vi provas anteriores que já tinham alguns conteúdos mais complicados, inclusive com questões anuladas, beleza? Mas para nossa alegria, vamos torcer para manter esse padrão aqui e você chegar e acertar tudo lá. Na prova, a primeira questão que a gente vai fazer é a questão de número 21. Então procura a questão de número 21 aí na sua prova, beleza? Questão de número 21. O que ela fala? Tem um textinho aqui, vou ler parte dele aqui com vocês. Seguinte. Em 2020, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, registrou 17 casos de ameaças de morte contra os povos indígenas nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e Rondônia. As ameaças praticadas contra os povos indígenas foram de extrema violência. Beleza. Dados oficiais obtidos junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena e Secretarias Estaduais de Saúde informam a ocorrência de 182 assassinatos de indígenas em 2020. 66 em Roraima, 41 no Amazonas, 34 aqui no Mato Grosso do Sul. São os estados com maior número de casos. Os registros oficiais mostram um aumento no número de assassinatos em relação a 2019. Um aumento de 61%. Beleza. Basicamente está um texto falando que a quantidade de ameaças e de assassinatos de indígenas aumentou de 2019 em relação a 2020. Coloca aqui os estados que mais tiveram esses tipos de ocorrências, fala aqui do papel de alguns órgãos e vamos para o enunciado. Aqui não tem muito segredo. Pergunta. O aumento relatado de assassinatos e os casos de ameaças são realidades incontestáveis, inclusive no Mato Grosso do Sul. Beleza. Assinale a alternativa que destaca corretamente a principal motivação desses acontecimentos nesse ente federado. Então ele quer saber por que aqui no Mato Grosso do Sul ocorreu e ainda ocorrem uma grande quantidade de conflitos indígenas contra os povos indígenas, né? Ele dá aqui 5 alternativas. Vamos a elas. Fome e desemprego. Vamos ver. Fome e desemprego é a principal causa dos povos indígenas serem ameaçados ou serem assassinados? Não, esse é um outro tipo de vulnerabilidade que atinge alguns povos indígenas, mas não é isso que é responsável por esses conflitos. B. Aspectos socioeconômicos. Bom, aspecto socioeconômico é uma coisa um pouco ampla, uma coisa um pouco vaga e também não é isso que vai ocasionar esse conflito. Até porque, por exemplo, aqui, a questão de fome e desemprego não deixa de ser um aspecto socioeconômico também, e a gente já viu que não é isso. Mas vamos para as outras. Tem alguma coisa que é um pouco mais específica. C. Aspectos religiosos. Bom, não cita aqui nada de motivação religiosa, e se você procurar notícias, você também vai ver que não existe motivação religiosa para esses conflitos. Disputa pela posse dos territórios indígenas? Aqui já pode ser. Por quê? Porque a gente sabe aqui que em geografia a palavra território muitas vezes vem acompanhada, atenção, muitas vezes vem acompanhada de palavras como poder, como fronteira, e como conflito. De maneira muito resumida mesmo, um território vai ser uma área delimitada por fronteiras, então ele tem um começo e ele tem um fim,
onde alguém, um grupo, um ente, um estado, uma entidade, vai exercer alguma forma de poder simbólico naquilo ali. Beleza? Nos territórios indígenas, quem exerce o poder ali são quem? Os povos indígenas que ali habitam. Lá eles mantêm a sua territorialidade, o seu estilo de vida naquele território. Então eles têm os seus costumes, têm suas práticas, têm sua religião, têm sua história, têm o seu apego àquele lugar. Só que, como o território envolve muitas vezes o termo conflito, outros grupos têm interesses diferentes nesses territórios. E quando dois grupos têm interesses diferentes... Peraí que eu não consigo falar e escrever. Aí. Quando dois ou mais grupos têm interesses diferentes no mesmo território, a gente tem um conflito. Então, alguém está entrando em conflito com esses povos indígenas, muitas vezes pessoas interessadas nos recursos daquelas terras, ou para produzir naquelas terras, fica duas utilizações contraditórias do mesmo lugar, e aí tem o problema, tem o conflito em si. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Cadê o G, meu Deus? Aqui, alternativa D. Beleza? Qual que seria a última aqui? Acesso à bebida alcoólica com facilidade. Você vai olhar e falar isso aqui, professor, nada a ver. Nesse caso aqui, realmente não. Mas existem várias pesquisas que mostram que o consumo de álcool em algumas tribos indígenas, não só no Mato Grosso do Sul, em outros lugares também, tem aumentado justamente nas áreas que ocorrem esse tipo de conflito aqui. Por quê? Bom, a gente sabe muito bem, talvez você conheça alguma pessoa que quando está enfrentando uma situação difícil, a pessoa faz o quê? Bebe. E com os povos indígenas não é diferente. E em muitos lugares é facilitado esse tipo de consumo justamente quando está rolando conflito para, como é que eu posso falar? É uma forma de mostrar que eles estão mais fragilizados, é uma forma de mostrar que eles não estão dando conta de lidar com isso aqui e que a gente tem que ter órgãos competentes para ajudar a mediar esse tipo de situação, porque esses conflitos não aconteçam, para que eles não caiam de vez no alcoolismo, beleza? Então, alternativa D, disputa pela posse de territórios indígenas. Vamos para 22. E vamos aqui agora para a questão de número 22. Se você mora em Campo Grande, ou em algumas outras cidades do Brasil também, principalmente ali do Sudeste, você vai se sentir familiarizado com essa questão aqui, beleza? Foi de uma parada que ocorreu algumas vezes aqui no Brasil nos últimos anos. Vamos lá. Questão 22 na sua prova. Vamos ao enunciado. Tempestades de poeira voltaram a encobrir cidades e assustar os moradores na tarde dessa sexta-feira, 1º de outubro de 2021, no interior de São Paulo. Isso aqui passou até no Fantástico. O fenômeno atingiu as regiões de Presidente Prudente e Araçatuba, no oeste paulista. Cidades da região nordeste de Mato Grosso do Sul também foram afetadas por nuvens de poeira. Eu estava em casa antes disso, já foi louco. A tempestade de poeira já havia atingido as regiões de Ribeirão Preto e Franca, em São Paulo, no norte do estado, e ao sul de Minas Gerais, no último domingo. A densa nuvem de poeira encobriu áreas urbanas e atingiu a zona rural. Em Penápolis, o vento forte causou destelhamento de casas, queda de árvore e rompimento de fiação elétrica, uma desgraça atrás da outra. Segundo a prefeitura, a região central ficou sem energia, deixando o trânsito em situação de caos. Em Presidente Prudente, tempestade de poeira derrubou fios energizadores e árvores, quebrou vidraça, arrancou placas de publicidade. Enfim, desgraça atrás de desgraça, beleza? Não vou ler tudo aqui porque vai só falando de como foram as consequências em cada lugar. Então, o que se pegou denunciado? Que em alguns lugares do São Paulo, do Mato Grosso do Sul, em 2021 rolaram algumas tempestades de poeira. Se você já viu... se você não viu essa tempestade, se você por acaso não estava em Campo Grande, não mora em uma dessas cidades e não viu na televisão depois, eu te explico o que é. Se você já assistiu Naruto e já viu, principalmente Shippuden, e aí tem o Gaara lá, que o Gaara fica boladão, que ele levanta uma nuvenzona de areia pra lutar com a galera, sabe? Aquele tsunami de areia. É aquilo, velho. É aquilo. Eu tava aqui, esse dia foi louco. Eu lembro que eu tava, eu e meu pai em casa, eu tava olhando pela janela e eu vi simplesmente uma parede de poeira gigantesca, maior do que os prédios, vindo. E aí veio, encobriu tudo. Tudo sim ficou empoeirado, como se tivesse entrado mesmo dentro de uma nuvem do Gaara. E aí entraria em casa, estoura fio, cara, um auê. E depois chove. Isso é interessante, isso aqui vai ajudar a gente. Vem a primeira poeira, depois chove. Agora, o que causa isso? Pergunta, sobre o fenômeno tempestade de poeira, né, entre aspas. Assinale a alternativa correta. Seguinte, primeiro vamos entender como é que esse tipo de coisa surge. Poeira e areia tem no chão, o tempo todo.
Só que para você conseguir levantar uma grande quantidade de poeira e fazer ela andar, alguns fatores têm que acontecer ao mesmo tempo, algumas coisas têm que, sabe, se juntarem. Que coisas são essas? Primeiro, a gente tem que ter um lugar onde a areia pode ser levantada, a areia, a poeira pode ser levantada facilmente. E aí você não vai conseguir fazer isso, por exemplo, numa cidade, você não vai conseguir fazer isso, por exemplo, numa floresta, você não vai conseguir fazer isso na praia. Por quê? Porque vão ter outros corpos ali que vão impedir que essa poeira ela se levante e esse solo também não vai estar muito seco. Se o solo não está seco, né, não fica tão empoeirado assim, não fica tão granulado, não fica tão fácil daquela poeira, sabe, levantar assim. Então a gente precisa de um lugar que tem muita terra e que não tenha nada em volta e que esteja seco. Que tipo de lugar pode ser esse? Pode ser, por exemplo, e é, aqui no caso, né, do que ocorreu no Brasil, locais de plantio que já foram desmatados, já foi plantado, já foi colhido, ou ainda vai plantar e está só a terra lá, beleza? Então, áreas de plantio em descanso. Também pode acontecer, como eu vi que já aconteceu nos Estados Unidos, em áreas desérticas, beleza? E não é um fenômeno tão incomum assim. O que é ruim é acontecer numa cidade, né? Mas ele rola por aí nos desertos tudo, toda hora. Áreas desérticas. Beleza. Como aqui no Brasil a gente não tem deserto, então sobra pra gente a alternativa das áreas de plantio, beleza? Em descanso ou em desuso, né? Faltou. Em descanso. Tá bom, mas aí para essa poeira levantar tem que ter uma rajada de vento muito forte, tem que ter alguma coisa que faça essa poeira, sabe, bafo assim, ó, tem que fazer alguma coisa essa poeira levantar. E agora o que pode vir, bater no chão, levantar a poeira e não só levantar, mas continuar empurrando ela? É uma rajada de vento. Agora, que tipo de rajada de vento que vem para baixo? Vamos lembrar aqui uma coisinha que talvez você tenha visto nas aulas de física. Socorro, aqui, pronto. Vamos lembrar de duas coisas simples. O ar quente, ele sobe, porque ele é menos denso. O ar frio, ele desce, porque ele é mais denso. Maravilha. Já viu o urubu girando no céu? O urubu ele aparece girando no céu quando o céu está azul, quando está aquele calor danado, porque o ar quente ele vai subindo em espiral. O urubu não é burro nem nada, ele só pega carona, beleza? Então lembra disso. No dia que você vê um urubu no céu girando, você vai pensar assim, pô, esse urubu está girando porque o ar quente ele é menos denso, aí ele sobe e o urubu pega carona. E o ar frio desce, ar-condicionado, pá. Já viram isso em física. O que rola aqui? Para a gente conseguir levantar essa poeira, tem que ter alguma corrente de ar que faz assim, ó, puff, que bate nessa poeira para essa poeira levantar. E qual que é o ar que vem de cima para baixo? É o frio. Então o que rola? Tem lá aquele terreno todo vazio, só esperando uma oportunidade para levantar voo. E aí a gente vem com uma frente fria. E a frente fria, por ser fria, ela vai vir de cima para baixo. Mas não é que ela cai assim. Ela faz esse trajeto aqui. O que vai possibilitar não só que... Vou pegar um disco de terra aqui. O que vai possibilitar não só que a poeira levante... Ah, moleque. Vai possibilitar não só que a poeira levante, como que ela também se desloque para frente. Porque ó, o trajeto está fazendo, ó. Tá empurrando para frente. Aí vai levantar aquela poeirada toda e ela vai seguir em frente. E aí vai sair poeira atropelando tudo que tiver no caminho, beleza? Mas uma frente fria normalmente ela não vem de graça, ela vem acompanhada de alguma coisa. Ela vem acompanhada do quê? De chuva. Aí, beleza. Então nos lugares que ocorreu isso aqui, o que rolou? Veio a frente fria. Primeiro começou um vento estranho. Aquele vento de frente fria. Sabe quando você está em casa assim, você olha, você sente um cheiro, você olha para cima, para o lado, os pássaros estão estranhos, o gato já entra para casa, o cachorro já baixa o rabo, você fala, ah, rapaz, vai chover? E aí chove. É isso aqui.
Então primeiro vem aquele vento esquisito, o vento esquisito levanta toda essa poeira, vem a poeira, quando a poeira passa, chega a chuva. Foi exatamente o que aconteceu. E agora vamos para as alternativas. Vamos que vamos. Vamos lá. Sobre o fenômeno tempestade de poeira, é correto afirmar que... Agora a gente já sabe tudo. A. Esse fenômeno ocorre devido às partículas do solo estarem expostas sobre as vegetações nativas de regiões como Mata Atlântica, em São Paulo, e o Cerrado no Mato Grosso do Sul. Não é poeira exposta... Meu Deus, meu olho está coçando. Perdão. Não é solo exposto sobre vegetação. É solo exposto sem vegetação nenhuma. Beleza? Maravilha. Esse fenômeno, conhecido como Habub, não sei se pronuncia assim, tá bom? Porque eu sei que é uma palavra árabe. Fenômeno conhecido como Habub tem origem com as correntes marítimas, que sopram forte em direção ao continente, causando ventania por onde passa. Essa corrente não é marítima. Isso aqui é uma corrente de ar. Corrente marítima é na água, aquela procurando Nemo que as tartarugas entra e pega carona. Beleza? Não tem relação com isso aqui. C. O fenômeno conhecido como Habub, de novo, é causado por temporais com ventos fortes, beleza? Que em contato com o solo muito seco, forma uma espécie de rolo compressor de sujeira, que pode chegar até 10 km de altura. Tais ventos são oriundos da chegada de uma frente fria. Nossa, tem tudo que a gente falou aqui. Ó. Tem solo seco e exposto, tem vento forte, aí tem frente fria, tem chuva, tem um negócio que pode ter mais de 10 km de altura. Lembra que eu falei que era maior do que os prédios daqui? Não sei se tinha 10 km de altura, né? Mas enfim, que era grande pra caramba. Alternativa C tem tudo. B. O fenômeno é causado pela movimentação das massas de ar nos polos, norte e sul, causando ventos muito fortes com rajadas superiores a 100 km em países tropicais, que forma uma espessa camada de pó devido a um longo período de estiagem. Aqui ele coloca algumas coisas que até fazem sentido. Ventos fortes, camada de poeira decorrida de períodos de estiagem. Mas a alternativa C ele ainda traz mais detalhes. Fala que é uma frente fria, fala que depois tem a ver com chuva. Assim ainda está melhor. E. Esse fenômeno sofre a influência do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E acontece geralmente em regiões nas quais houve longos períodos sem chuva em todo o continente americano. Também sofre a influência do fenômeno chamado rios voadores. Essa parte dos rios voadores não tem exatamente nada a ver. E El Niño também não. Rios voadores é grande quantidade de água que vão viajando pelos continentes. Beleza? Aqui no Brasil surge um monte de chuva lá na Amazônia e vai sendo distribuída pelo Brasil. Então, alternativa C, velho. C. C de cachorro. Nem ficou um C isso aqui, ó. Ó, coisa linda. Maravilha. Espero ter entendido. E espero que você nunca veja isso pessoalmente, porque é aterrorizante. Vamos para a questão 23. Bom, vamos agora para a questão de número 23, aí na sua prova. Primeiro, cara, ó. Esse gráfico aqui, ele, mais ou menos ele tem aí na sua prova, beleza? Na questão de número 23. E eu desenhei ele aqui por quê? Porque sim, porque eu quis, porque eu achei que ia ficar bonito. E para facilitar também a minha explicação, então, pô, assiste com carinho aí, velho, porque demorou para fazer isso aqui, cara. Isso aqui, ó, pô, tudo, cada um de uma cor, né? Valoriza aí, mano. Curte aí, compartilha depois com a galera. Beleza? Pô, todo carinho aqui pra vocês. Vamos lá, essa aqui é uma questão de demografia, ou seja, de estudos populacionais. Antes da gente ir para a questão, a gente já olha o gráfico. A gente tem aqui o que nos dois eixos. Aqui são os anos, beleza? 1950, 2000, 2050 e 2100. E a população em bilhões. E aqui a gente não tem exatamente cada continente, beleza? A gente tem subdivisões. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Oceania, que é um continente. Daí coloca América Latina e Caribe junto. Coloca Norte da África e Oriente Médio junto. Isso aqui é o crescimento populacional de cada um desses lugares. E a partir dessa linha branca aqui, ó, que você vê que fica tracejado, são as projeções. Então, assim, projeção. A gente não chegou em 2050 ainda, né? Mas a galera acredita que se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente deve chegar a 2050, 2100 com esses índices populacionais aqui. Beleza? De cara, a gente já vê que a África subsaariana, a projeção é que até 2100 esteja com a maior parte da população do planeta, beirando ali os 5 bilhões ou quase 4 bilhões. Beleza? Maravilha? Maravilha. Vamos para a questão. Ela traz aqui um textinho. O fator demográfico é fundamental para a explicação das grandes transformações ocorridas na sociedade. Isso é verdade. De acordo com o relatório de perspectivas para a população mundial,
publicado pela Organização das Nações Unidas em 2019, estima-se que em 2050 a população mundial chega a 9,7 bilhões de pessoas, em comparação com 2019, 7,7 bilhões. E seguidas as tendências atuais, os países que se encontram no centro da economia capitalista apresentam acentuada queda da natalidade em comparação com as nações em desenvolvimento. Beleza? Não vamos entrar muito fundo agora em teorias demográficas, que é um assunto um pouco longo. Mas ele comentou uma coisa importante que é anunciado, que os países que estão no centro da economia capitalista, para simplificar, vamos colocar o que a gente chama no dia a dia de países desenvolvidos. Eles têm apresentado uma queda na natalidade, ou seja, as pessoas têm tido menos filhos, e os países que estão se desenvolvendo, eles vão fazer o contrário, eles estão começando a ter mais filhos. Por isso que a África subsaariana, uma região muito pobre do mundo, tem a perspectiva de estar com a maior parte da população. Quando a gente pega, por exemplo, a Europa e a América do Norte, que normalmente são as regiões que a gente coloca como centro do capitalismo, já vai estar aqui, ó, estabilizado, perdendo para outros lugares aqui. Maravilha? Maravilha. Por que isso acontece? Resumindo, os motivos são muitos. Mas existem uma série de fatores sociais, uma série de fatores econômicos que faz com que as pessoas tenham menos filhos. Primeiro, por exemplo, vamos colocar aqui no Brasil mesmo como exemplo. Até a geração dos nossos avós, ou talvez os nossos pais, dependendo de quantos anos seus pais têm, era muito comum começar a ter filhos cedo. O pessoal começava, sei lá, minha mãe foi ter, meu irmão, ela tinha 25 anos, eu tenho 26, não tem a menor perspectiva de ter um filho. A mãe dela foi ter os primeiros filhos com 17. Então, antigamente, a galera tinha filho mais cedo. Consequentemente, tinha mais filhos no decorrer da vida. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é para o corpo de gerar um filho. Beleza, mas por que isso aconteceu? Uma série de motivos. Hoje a gente tem acesso muito mais fácil e muitas vezes gratuito a métodos contraceptivos, então é mais difícil você engravidar. A gente tem uma noção maior de educação sexual, se fala mais sobre isso, então a gente sabe como é que funciona o processo de ter um filho, beleza? Todo mundo sabe, as primeiras coisas que a gente aprende na escola é como que nasce uma criança. Hoje a gente tem uma inserção muito maior da mulher no mercado de trabalho, então ninguém quer, tá bom, talvez alguém queira, mas nem todo mundo quer mais deixar de seguir suas ambições profissionais para cuidar dos filhos. Você fica aquela, putz, quem que vai cuidar, não sei o quê. Antigamente, né, o homem ia trabalhar, a mulher ficava e cuidava do filho. Hoje, em muitos lugares do mundo, isso não é mais tanta realidade. Os dois trabalham, até porque é mais difícil de você alcançar uma estabilidade financeira hoje, demora mais tempo. Tem que estudar mais, tem que trabalhar mais, tem que passar por empregos diferentes até você conseguir alguma coisa. E quando a pessoa finalmente conseguiu tudo, ela resolve ter um filho, ela já está com 30 e poucos, 40 e poucos anos e ela consegue ter o quê? Ter um ou dois. Se ela tem um filho, a população diminui em um, né? Pai e mãe, duas pessoas, deixaram um só no lugar. Se eles têm dois, deixa a população no 0 a 0. Se eles têm 3 filhos, eles aumentam a população em 1. E o que acontece nesses países mais desenvolvidos? As pessoas ultimamente têm tido 2, 1 ou nenhum filho. Então a população efetivamente estabiliza ou diminui. Beleza? Falado tudo isso, a gente vai para as questões, que agora a gente consegue resolver. Vamos lá, tem o gráfico, que está mais ou menos parecido. A respeito das transformações demográficas em escala global, assinale a alternativa correta. A. O aumento populacional em países subdesenvolvidos exerce uma pressão sobre o meio ambiente e o uso dos recursos naturais. Faz sentido, né? Mais gente, maior uso dos recursos. Em comparação com outros grupos, a África subsaariana é que apresenta os maiores desafios nesse sentido, pois poderá ultrapassar a marca de 4 bilhões de pessoas até o ano 2100. África subsaariana, cadê? Está aqui em rosa. Ultrapassou os 4 bilhões? Vamos ver, ultrapassou. É o maior de todos? É o maior de todos. Faz sentido, quanto mais gente você tem, mais pressão sobre o meio ambiente você vai ter? Faz sentido. Então a solução para salvar o meio ambiente é ter menos pessoas? Não exatamente. Beleza? Vamos tomar cuidado com isso, porque isso se chama neomalthusianismo. É uma teoria que vive trabalhando assim, quantidade de pessoas com disponibilidade de recursos. Talvez você estudou isso quando Thomas Malthus, que é o cara que desenvolveu essa teoria lá na Inglaterra, em 1800 e pouco, ele falou que se continuasse tendo tanta gente, ia faltar comida. Hoje a gente vê que comida não falta, mas o pessoal discute outros tipos de recursos. Mas na verdade a gente vê que o problema é o quê? Não é exatamente a quantidade de pessoas, é a cultura de consumo e a tecnologia que a gente tem para gerir esses recursos. Dá para gerir para todo mundo. O negócio é que no sistema econômico que a gente vive, talvez ele não possibilite isso.
Ô, louco, quem foi ler uma alternativa, já falei de outro, desse é louco. B. A faz todo sentido, hein? B. A diminuição da natalidade em países da África subsaariana representa um desafio a longo prazo. A gente não vê nenhuma diminuição da natalidade, a gente vê aumento. Próxima. C. Em economias capitalistas avançadas, a diminuição da base da pirâmide, ou seja, pessoas mais jovens, é remediada por meio da migração de reposição. Enquanto nas nações América Latina e Caribe, a projeção de crescimento fará com que ultrapasse o contingente populacional da Europa a partir de 2050. América Latina e Caribe. A Europa está aqui. Não ultrapassa. Beleza? Essa coisa de migração de reposição, ela existe, mas ela não chega a ser tão efetiva assim a ponto de resolver os problemas de ter menos gente nos países. O que é isso? É, por exemplo, aqui no continente americano tem o Canadá. O Canadá é um país que eles têm criado várias políticas para facilitar a vida de quem quer migrar para lá. Por quê? Porque já que a galera não está mais, não tá mais tendo filhos, precisa-se de pessoas para fazer alguns serviços, para manter alguns setores da economia funcionando. Aí eles chamam a galera de fora. Muita gente do Brasil, inclusive. D. A queda na natalidade e aumento da expectativa de vida na Europa e na América do Norte tem efeitos diretos sobre a economia dessas nações, o que tem levado diversos países a recorrerem a políticas que visem o aumento da taxa de natalidade. O sucesso dessas políticas pode ser expresso pela projeção que esse grupo deve ultrapassar 3 bilhões até 2050. 2050 está aqui. Não ultrapassa. Só 2050 aqui. Não ultrapassa os 3 bilhões. E, bom, né? Mentira, não ultrapassa e essas políticas não têm dado tão certo assim. E os impactos no sistema de seguridade social. Entenda isso como, por exemplo, aposentadoria. E na sustentabilidade das cidades estão entre os principais desafios da transição demográfica nos países do leste e do sudoeste da Ásia. Porém, caso siga a tendência atual, sua população conjunta chegará a menos de 1 bilhão até 2100. Longe, muito longe de ser verdade. Ó. Os países da Ásia aqui são os que mais têm população depois da África subsaariana. Chegar a menos de 1 bilhão, rapaz, eu não sei nem, tem que começar a desaparecer as pessoas. Então, que alternativa que sobrou pra gente aqui? Alternativa A. Não só a África subsaariana vai se tornar a porção desses países aqui analisados, a região mais populacional, como também deve enfrentar pressões em questão dos recursos naturais. Vamos para a próxima. E estamos aqui para a próxima, questão de número 24. A questão número 24, gente, ela tem 3 desenhos diferentes. Eu não vou desenhar os 3 não, beleza? Porque não tem efetivamente a necessidade de desenhar eles. No primeiro, é um gráfico que mostra a quantidade de chuvas em relação aos meses do ano. Então, cada barrinha representa um mês. E quanto maior a barrinha, mais choveu. Quanto menor a barrinha, menos choveu. Só que dá uma diferença aqui, ó. Que tem barrinhas de 2 cores. As mais escuras são áreas de planalto, as mais altas, e as outras áreas de planície. Áreas mais baixas, mais lisinhas. Mas, não te adianta, essa informação talvez não seja tão importante assim. Mas o que importa desse gráfico? Porque você consegue ver que o regime de chuvas faz um desenho mais ou menos assim, ó. Nos 2 tipos de relevo. Faz um desenho mais ou menos... Verde não, né? Fazer azul de chuva. Faz um desenho mais ou menos assim, ó. Que mostra o quê? Que tem um período de seca no meio do ano. E aí que entre o final, que começa ali mais ou menos em outubro, e o começo, que vai mais ou menos até março, tem um período maior de chuva. Peraí, se você mora aqui em Campo Grande, você deve estar familiarizado com isso, né? A gente está aqui em janeiro e todo santo dia chove, velho. É só a gente entrar de férias que chove. Pode parecer que não, mas chove. Nossa, ontem um sol, velho. Um sol, velho. É hoje que eu lavo roupa. Botei, choveu. E é assim que as coisas são aqui, beleza? Faz parte do nosso clima aqui. Então o primeiro gráfico é isso. O que importa dele é isso. Começa chovendo, período de seca, depois para. Depois ele tem um outro desenho que esse eu fiz aqui, ó. Que isso aqui é o quê? Bom, a gente tem aqui os meses do ano, outubro, dezembro, janeiro, março, abril, junho, julho, setembro. E aí tem aqui, ó, de outubro a dezembro, chuva, de janeiro a março, cheia, de abril a junho, vazante, e de julho a setembro, seca. Bom, isso aqui nos remete a algum tipo de bioma. Não é todo lugar no mundo que tem um regime onde chove e aí tem essa parte da cheia, ou seja, chove e fica alagado.
Bom, se você mora em algum centro urbano, se você mora aqui em Campo Grande, mora em Dourados, mora em São Paulo, beleza, tem uns períodos de chuva, mas eu duvido que fique tudo alagado depois aqui por um período de alguns meses, né? Não acontece. Depois vazante, quando essa água vai indo embora e depois seca. Então perceba, aqui a gente tem 2 períodos. Chove, fica seco, chove de novo. Aqui, chove, a água fica, a água começa a ir embora, e aí vem a seca, e aí volta. E no terceiro, a gente tem um mapa do Brasil, só que é um mapa do Brasil não dividido nas regiões do IBGE. São os domínios morfoclimáticos, são os climas aqui do Brasil, moleque. E aí são 6 aqui diferentes, cada um deles está sinalizado, mas ele não fala o nome deles. Beleza? Mas isso aqui a gente já sabe. E aí qual que é a pergunta? Ele quer saber a correlação entre as figuras 1, que é o climograma, 2, que é esse ciclo das águas aqui, e 3, que é a parte dos biomas. Já te adianto, todas as alternativas, ele vai falar se o 1 tem alguma influência no 2 e se os dois juntos correspondem ao bioma X. Beleza? Beleza. Você é uma pessoa esperta, você é uma pessoa que estudou biologia, você é uma pessoa que estudou geografia durante seu ano inteiro, durante sua vida inteira, e você sabe que dos biomas do Brasil, aquele que chove fica cheio, depois a água começa a ir embora e fica seco, é um só. E é qual? É o Pantanal, moleque. Beleza? Isso não acontece no Cerrado, isso não acontece na Mata Atlântica, não acontece nos Pampas, não acontece na Amazônia, não acontece na Caatinga, acontece onde? No Pantanal. Dá um olho nesse mapa aí. Onde que é o Pantanal? Lembra que o Pantanal é bem pequenininho, desse tamanhinho, fica no centro-oeste. Exatamente, é o número 4. Então já te adianto que isso aqui está falando do Pantanal, que é o número 4 ali no mapa. Beleza? Vamos que vamos. A correlação entre as figuras 1, 2 e 3 permite concluir que o regime de chuvas apresentado em... Alternativa A. Regime de chuvas apresentado em 1 influencia diretamente no ciclo hidrológico anual 2, que corresponde à área 4. De novo, a influência diretamente do ciclo hidrológico... Aliás, 1 influencia diretamente no ciclo hidrológico. Né? Isso aqui fala de chuva. Se tem chuva, influencia no ciclo hidrológico. Que ciclo hidrológico é esse? Esse aqui, 2, é o ciclo que faz durante o ano inteiro. E a qual bioma corresponde isso aqui? Ao Pantanal. Então, é ela mesmo. Alternativa A, a própria, logo de cara. De novo, acho que a anterior era a alternativa A também. Eu não vou ir para as outras, porque todas as outras são muito parecidas, só que no final elas terminam ou com o bioma errado, ou fala que isso aqui não corresponde, e aí não tem muito exatamente o que discutir. Beleza? A gente vai ficar batendo ali só em coisas que são conceitos incorretos. Mas então, é isso aqui. Chove, fica seco, volta a chover. E aqui, quando chove, a água fica ainda por um tempo, depois ela vai embora, depois fica seco. No Brasil, só em um lugar. Pantanal. Beleza? E vamos para penúltima. Questão de número 25, nossa penúltima. Essas duas últimas, elas são muito tranquilas, gente. É o seguinte. 25, ela te traz um textinho bem curto. Vamos lá. Na sociedade atual, as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais mercadorias e serviços. As empresas procuram manter o consumo em ascensão para que seu lucro cresça progressivamente. Beleza. A reposição de produtos, porém, não é determinada apenas pelo interesse do consumidor, por novidades. Visando aumentar seus lucros nas últimas décadas, as indústrias vêm reduzindo o tempo de vida útil das mercadorias. O que ele está falando? Que as empresas, as indústrias, elas incentivam o consumo das pessoas. Através simplesmente de publicidade, através de propaganda. Beleza. Isso aqui para qualquer tipo de produto. Só que aí, algumas empresas, elas pensam os produtos dela para ter uma vida útil menor para a gente comprar de novo. Então não é que, por exemplo, eles falam que a gente vai ter 2 produtos ou que a gente vai trocar o produto só quando precisar, quando quebrar. O produto é feito para durar um pouco menos. E como a gente precisa dele, a gente vai lá e compra de novo. Por exemplo, celular. Celular, a gente tem vários assim durante a vida. Por quê? Porque quebra, porque fica obsoleto, porque fica desatualizado, porque a bateria para de funcionar, porque trinca a tela, e para trocar a tela é mais fácil já comprar um novo. É um desses exemplos. Beleza? E aí, ele quer saber o seguinte. Qual que é o nome disso? Assinar a alternativa que apresenta o termo que nomeia corretamente o processo demonstrado no texto. Vamos lá, o texto está falando de uma coisa chamada multiculturalismo. Bom, ele não fala exatamente sobre culturas, sobre a correlação de culturas diferentes. Globalização, aqui é uma casca de banana. Por quê? Porque fala de mercado global, fala de consumo, de economia. Globalização já é uma coisa que vem na cabeça.
Mas o nome disso aqui, dos produtos com vida útil menor, não é globalização. Até tem a ver, mas não é, tá ligado? Não é, velho. Batata palha não é estrogonofe, são coisas diferentes. C, mundialização, que é uma coisa muito próxima ali de globalização, também não. D, obsolescência programada. Pô, obsolescência tem a ver com uma coisa ficar obsoleta, ficar ultrapassada. E programado é porque você planeja que essa coisa fique ultrapassada. Sem segredos, sem miséria, vi. Aqui é a alternativa D. É D mesmo, né? Isso aí, alternativa D. Obsolescência programada, que também às vezes aparece com o nome obsolescência planejada. Beleza? Então os produtos são pensados para durar menos ou são pensados para estar sempre tendo alguma renovação tecnológica que vai forçar a gente a entender que eles estão obsoletos. Por exemplo, carro. Os carros de 10 anos atrás, eles andam igual os carros de hoje. Eles vão para os mesmos lugares com a mesma tecnologia. A diferença é que o carro de hoje, ele vai ter ar-condicionado Zica, vai ter Bluetooth, vai vir com Alexa, vai ter câmera de ré, vai ter não sei o quê, que não são coisas essenciais para um carro, véio. O carro, ele anda como qualquer outro, um carro de 2 portas ou um carro de 6. Só que conforme a tecnologia vai avançando, vão surgindo novos modelos, e a gente vai sentindo que o que a gente tem já não nos serve mais. Até serve, mas os outros são mais maneiros, né? São mais modernos, pô, às vezes mais confortável. E já vamos direto aqui para a próxima, sem pausa, sem nada. Questão de número 26. Isso aqui também é muito simples, é uma questão de verdadeiro ou falso. No final você assinala as alternativas. Essa questão aqui é muito simples. Eu fiquei com a impressão assim que quem estava fazendo... Era 11h59, tinha que entregar a prova meia-noite. O cara falou, pô, fazer essa questão aqui rapidão. Seguinte, considerando os conceitos relacionados à mobilidade espacial da população, analise as seguintes afirmações. Mobilidade populacional o quê? Migração. 1. Migração interna é aquela que ocorre no interior do Estado Nacional? Alternativa verdadeira. Beleza? Migração interna acontece dentro do país. Eu moro em Campo Grande. Se eu for morar em Belém do Pará, migrei. Migração internacional é aquela que ocorre para fora do país? Pô, se a interna é para dentro, a internacional é para fora. Beleza? Eu moro no Brasil, migrei para o Uruguai. Esse é o exemplo. E emigrante é aquele que deixa o seu lugar de origem. E aí, que tem imigrante e emigrante com E, né? Ô, desgraça, me deixa falando a mesma coisa. Emigrante é aquele que deixa o seu lugar de origem? Correto. Então eu sou brasileiro. Fui para o Uruguai, aqui no Brasil eu sou emigrante. E lá, eu vou ser o quê? Lá eu vou ser imigrante. 4 aqui. 4. Imigrante é aquele que deixa o seu lugar de origem? Negativo. Imigrante não é aquele que deixa o seu lugar de origem. A gente já falou disso aqui. Né? Porque é a mesma coisa que a anterior. Exatamente é isso aqui, a confusão da questão. E cadê aqui? Na última, migração pendular é caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudarem ou trabalhar em outro município? Exatamente. Eu moro em Campo Grande, dou aula também em Dourados. Isso não acontece, tá? Mas vamos supor, 3 vezes na semana, todo dia tem que ir lá para Dourados, vou lá dar aula e volto. Imagina que rotina louca. É isso mesmo, migração pendular. FV. Vamos ver. Alternativa C. Eita, nós, gente. Isso aqui foi a correção da prova da UFGD 2022 de Geografia. Fiquem de olho lá no Insta do colégio, no Insta dos professores, no meu lá, porque vão ter agora as novidades esse ano. Se você tiver interesse em fazer um curso isolado de Geografia, é comigo mesmo, beleza? Vai ter tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. Se você for fazer o cursinho extensivo aqui da Poliedro, também vou ser eu. E ensino médio, também vou ser eu. Então você vai me ver muito nessa vida se você vier estudar pra cá com a gente, presencial, online, beleza? Boa prova pra você, um beijo e se cuide.